As melhores histórias merecem ser recontadas. Há momentos na vida que são tão espetacularmente improváveis que nos deixam sem palavras. São experiências como essas que levam muitas pessoas a acreditar que existe um ser superior cuidando de todos nós. Se você ainda não está completamente convencido da existência de Deus, a história de Peter Bilello certamente fará com que você se questione novamente. Este homem nunca pensou que uma nota de $1 o levaria às lágrimas, mas desde que sua esposa partiu, as coisas têm sido muito diferentes. Nascido na Sicília, Peter mudou-se para os Estados Unidos no início dos anos 1960, quando era jovem. Mesmo tendo se mudado, ele costumava voltar para casa para visitar os pais. Em uma dessas visitas, em 1964, quando Peter foi visitar os seus parentes e a casa de sua infância na Itália, sua mãe, assim como a maioria das mães, quase imediatamente começou a questionar Peter sobre por que ele ainda estava solteiro. Ela queria ver o filho com uma parceira amorosa e, claro, queria ter netos. Peter tinha 35 anos e sua mãe estava em busca de uma esposa para ele. Ela já tinha alguém em mente para Peter, mas ele não sabia. Ele tentou ignorar sua constante insistência, mas não teve sorte. Ela estava determinada. Para agradar a mãe, ele decidiu ir ao encontro. Para sua surpresa, foi extraordinariamente bom. Grace Caruso era a mulher perfeita para Peter e Peter era o homem perfeito para Grace. Foi amor à primeira vista quando os dois se conheceram e rapidamente decidiram oficializar a união. Um mês depois, eles se casaram. O casal foi inseparável durante a maior parte de suas vidas. Eles se mudaram para Connecticut, nos Estados Unidos, e decidiram que queriam começar uma família rapidamente. Aonde quer que minha esposa vá, eu vou, Peter compartilhou com o WTNH News. Eles compartilhavam uma vida maravilhosa, razão pela qual ele ficou tão arrasado quando ela faleceu. O casal tinha 2 filhos juntos. Ela era uma esposa muito boa, uma cozinheira muito boa e uma mãe muito boa, disse Peter à estação de notícias. Eles até receberam 4 netos, aumentando sua família e seu amor. A vida não poderia ficar melhor para eles, até que as coisas começaram a ficar sombrias. Embora Grace fosse muito mais jovem do que Peter, algo ruim a atingiria primeiro. Ela começou a se sentir mal em 2001 e decidiu consultar um médico. Seu médico deu a ela a pior notícia de sua vida: ela tinha câncer. Peter consolou sua esposa, mas na realidade ele estava apavorado. Ela começou uma sucessão rigorosa de tratamentos, incluindo quimioterapia, radioterapia e cirurgias. Durante tudo isso, Peter estava lá, amando-a ao máximo. Grace era uma guerreira e estava determinada a viver. Embora ter câncer seja assustador e o prognóstico muitas vezes seja sombrio, ela não permitiria que isso a derrubasse. Todo esse otimismo parecia ter valido a pena. Pela graça de Deus, o câncer de Grace entrou em remissão. A família ficou incrivelmente encantada e se sentiu muito abençoada. Anos mais tarde, Peter comentou sobre como ele se sentiu durante aquele tempo. Achei que tudo ia ficar bem. Infelizmente, apenas 3 anos depois, o câncer de Grace voltou. Enquanto Grace passava por mais tratamento, Peter nunca mais saiu do seu lado. Ela vai para a quimioterapia e eu me sento ao lado dela. E voltando para casa, ela deitou-se no sofá. Estava muito mal depois da químio e eu faço todo o trabalho da casa, disse ele.
Grace lutou muito durante anos contra o câncer e Peter queria lembrá-la de que era dedicado a ela para sempre. Peter achou que uma ótima maneira de ter sempre um pedaço um do outro era cada um assinar uma nota de $1. Eles então guardariam as notas em suas carteiras para que estivessem sempre por perto. Peter sabia que guardaria para sempre esta pequena, mas sincera lembrança. Peter disse à WTNH News: "Guardei as notas na minha carteira e disse: esses dólares vão ficar na minha carteira para sempre." Mas, assim como o tempo que passaram juntos, eles acabariam separados. Embora Peter pretendesse ficar com as notas para sempre, ele acidentalmente as gastou. E quando percebeu isso, ficou em choque. Muito desapontado com o incidente, a tristeza o dominou. Ele pensou que nunca mais veria as notas e teve que aceitar isso. No entanto, Peter mal sabia, mas o universo estava preparando algo para ele. Cerca de 5 anos depois que as notas foram perdidas, Grace e Peter puderam comemorar o seu 50º aniversário de casamento. Eles estavam em êxtase por terem chegado a esse marco, mas infelizmente, apenas alguns meses depois, Grace descansou em paz. Peter ficou devastado quando Grace partiu e ele se viu sozinho. Ele não acreditava na vida após a morte em si, pois não havia evidências para provar isso. Mas, neste momento, ele esperava que qualquer coisa mostrasse que sua doce Grace estava bem. Peter passava cada vez mais tempo com sua família, pois precisava estar rodeado de amor para passar por esses momentos tão difíceis. Quando ele levou sua neta Ashley para uma lanchonete, ele deu a ela uma nota de $10 para que ela pudesse pagar pelos sanduíches. Quando ele recuperou o troco, ficou em choque. Olhando para o troco em sua mão, ele percebeu que tinha acabado de receber de volta o dólar mais importante que já teve. Era a nota que sua amada Grace assinou, o que ele perdeu há tantos anos. Ele começou a chorar sem parar quando percebeu o significado do que havia acabado de acontecer. Ele não pôde deixar de pensar que Grace estava olhando para ele e sorrindo. Ele mostrou a nota para Ashley e ela também não conseguiu acreditar. Foi um milagre e os dois sentiram isso. Começamos a chorar, ficamos muito felizes em receber o dólar de volta. Nunca pensei que receberia aquele dólar de volta. É um milagre recuperá-lo depois de 5 anos. Peter compartilhou. Quem sabe quantas pessoas tiveram esse dólar nas mãos? Expressou ele. Ele estava radiante de alegria com este sinal divino. A Visual Capitalist afirma que notas de $1 passam por 110 transações por ano. Bilelo gastou sua amada nota de $1 5 anos antes de recuperá-la. Isso significa que a nota mudou de mãos aproximadamente 550 vezes antes de voltar para Peter. Para completar, há 11,7 bilhões de notas de $1 em circulação. As chances de encontrar aquela nota de $1 eram quase zero. Descobri-lo depois de 5 anos ter passado parece uma coincidência maluca, mas Peter tem certeza de que algo ou alguém estava por trás desse milagre. Peter imediatamente quis ir visitar a sepultura de Grace e mostrar a ela o que ele tinha acabado de encontrar. Assim que ele chegou lá, ele disse: "Mostrei o dólar para minha esposa. Grace, olha, recebi o seu dólar de volta." Embora a vida tenha sido extremamente difícil para Peter sem Grace, pequenos momentos como este o lembram que ela ainda está por aí, só que de uma maneira diferente. A história de Grace e Peter é o tipo de história que nos faz acreditar no amor eterno. E você aí, o que achou desse acontecimento tão improvável que aconteceu com Peter? Você já recebeu um sinal divino alguma vez?
Conte-nos através dos comentários e não se esqueça de clicar em gostei. Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Conto com a sua ajuda. Obrigado! As informações são de WTNH News, Via Newsnear e Funny End. Imagens de reprodução. Edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!